Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante do mundo? Talvez ignorado, humilhado, deixado de lado, talvez com o coração pesado, cansado de tentar e ver tão pouco resultado. É nesse momento, quando as forças parecem esgotar, que o Salmo 123 se torna um abrigo para a alma. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Salmos 123, verso 1. O salmista começa com uma atitude simples, mas profundamente espiritual: levantar os olhos. Isso parece pequeno, mas é o gesto que muda tudo. Enquanto o mundo olha para baixo, para o problema, para a ofensa, para a injustiça, o homem de fé aprende a olhar para cima, para o Deus que habita acima de tudo e governa sobre todas as coisas. Esse salmo faz parte dos chamados cânticos de romagem, canções que o povo de Israel entoava enquanto subia para Jerusalém, a cidade santa. Era uma caminhada difícil, com subidas íngremes e estradas perigosas. Ainda assim, enquanto os pés subiam um monte, os olhos se voltavam para o alto. Imagine a cena: um povo cansado da caminhada, enfrentando sol, poeira e perigo, mas que segue cantando, dizendo: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. O olhar levantado é o símbolo da esperança, da rendição e da dependência total de Deus. O poder de levantar os olhos. Em tempos de humilhação, o inimigo quer que você olhe para baixo. Ele quer que você veja apenas as feridas, os erros, as falhas. Mas Deus te convida hoje a levantar os olhos, porque quem olha para cima enxerga possibilidades que o desânimo tenta esconder. O verso 2 continua: eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Essa imagem é linda e poderosa. O servo não olha para qualquer lado, ele olha para as mãos do seu Senhor, esperando um sinal, uma direção, uma provisão. Assim também deve ser nossa atitude diante de Deus: esperar com humildade, paciência e confiança. No mundo moderno, onde tudo é imediato, esse versículo é um convite à espera confiante. Hoje, todos correm. Todos querem resposta rápida, sucesso rápido, reconhecimento instantâneo. Mas a fé verdadeira não se mede pelo que conseguimos em segundos, ela se prova na espera, quando mesmo sem ver nada, continuamos olhando para o alto. Quantas vezes você já disse: Senhor, até quando? Quantas vezes orou e não viu resposta? Quantas vezes sentiu o silêncio de Deus e pensou que Ele não te via mais? É aí que o Salmo 123 te ensina: continue olhando. Continue firme, continue em posição de fé. Mesmo que pareça demorado, mesmo que o coração esteja apertado, Deus tem piedade dos que confiam em Deus. O desprezo e o cansaço da alma. Nos versículos 3 e 4, o salmista abre o coração. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Quem nunca se sentiu assim? Desprezado, ridicularizado, zombado. Às vezes não é o inimigo que te ataca de fora, mas as vozes ao redor. Pessoas que não acreditam em você, que te julgam, que riem da sua fé. E o pior, às vezes o desprezo vem silencioso, disfarçado, vindo de quem você esperava apoio. Mas o salmista não revida. Ele não grita, não se vinga, não se defende. Ele simplesmente clama. Ele não responde aos zombadores, ele fala com Deus. Isso é sabedoria espiritual. Em vez de gastar energia tentando explicar-se ao mundo, coloque sua dor nas mãos de quem pode curar. Enquanto o mundo exige respostas, o crente aprende a esperar o agir de Deus. A ti levanto os meus olhos. Não aos críticos, não aos arrogantes, não aos que zombam, mas ao Senhor dos céus. O olhar que muda tudo. Levantar os olhos é um gesto de fé ativa. Quando Pedro caminhava sobre as águas, ele andava bem enquanto olhava para Jesus. Mas quando olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Mateus 14, verso 30. O mesmo acontece conosco. Quando olhamos demais para os problemas, afundamos em ansiedade. Quando olhamos para o alto, somos sustentados. Há momentos em que o único movimento que a alma consegue fazer é levantar os olhos. E isso já é o suficiente para Deus agir. Você pode estar cansado, sem forças para orar longamente, sem palavras. Mas se hoje você apenas disser: Senhor, eu levanto os meus olhos para ti. Isso já é o início da virada. Deus não ignora quem o busca de coração sincero. Como levantar os olhos hoje?
Pare por um momento. Respire. Desconecte-se do barulho. Feche os olhos e diga: Senhor, meus olhos estão em Ti. Não alimente o desprezo com ressentimento. O mundo pode zombar, mas Deus honra o coração quebrantado. Enxergue além da dor. O desprezo de hoje é o testemunho de amanhã. Espere com confiança. O servo olha para as mãos do Senhor não com medo, mas com expectativa. Tenha paciência. O tempo de Deus é perfeito. A misericórdia virá, não quando você quiser, mas quando Ele souber que é o momento certo. Este salmo é um convite à rendição confiante. Quando o desprezo do mundo te cansar, quando as vozes te ferirem, quando o silêncio parecer pesado demais, levante os olhos. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121 versos 1 e 2. Deus não se esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, ouve cada clamor, e tem piedade de quem confia em Deus. Hoje, o Senhor te convida a mudar o foco. Pare de olhar para o que te feriu, e olhe para o que te cura. Pare de olhar para o que te rejeitou, e olhe para o que te aceita. Pare de olhar para o que te humilhou, e olhe para o que te exalta. O segredo da paz está em quem você decide olhar. E se seus olhos estiverem voltados para Deus, nada poderá roubar o seu descanso. Agora que nosso coração entendeu essa verdade, que é em Deus que encontramos força e misericórdia, vamos juntos elevar uma oração profunda. Uma oração de entrega, intercessão e esperança. Se puder, feche os olhos e venha comigo neste momento diante do trono de Deus. Senhor, neste momento nós aquietamos a alma diante da Tua presença. O mundo lá fora grita, as vozes se cruzam, o tempo corre depressa, mas aqui, agora, nós paramos. Paramos para olhar para Ti, ó Deus que habita nos céus. Como diz a Tua palavra em Salmos 123. A Ti levanto os meus olhos, ó Tu que habitas nos céus. Sim, Senhor, nós levantamos os olhos. Mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo sem entender tudo, nós olhamos para Ti. Porque sabemos que quando o mundo nos despreza, o Senhor ainda nos vê. Quando as pessoas nos esquecem, o Senhor ainda nos chama pelo nome. E quando a alma se abate, é o Teu Espírito que nos levanta com ternura. Pai, nós Te pedimos neste momento. Entra nos lares agora, Senhor. Entra nos corações que estão cansados de lutar sozinhos. Toca em cada pessoa que ora comigo neste instante, talvez com lágrimas, talvez em silêncio, mas com o coração aberto diante de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua piedade. Tem misericórdia de nós, porque estamos fartos do desprezo, fartos das palavras duras, fartos do julgamento, fartos de carregar pesos que não são nossos. Quantos estão aqui agora, Senhor, com o coração apertado porque foram humilhados? Foram rejeitados em casa, no trabalho, na amizade, até na própria igreja. Mas o Senhor diz: eu vejo cada dor. Eu recolho cada lágrima. Então hoje nós colocamos diante de Ti cada humilhação sofrida, cada palavra que feriu, cada olhar de desprezo, cada vez que o coração sangrou em silêncio. Deus, ensina-nos a levantar os olhos. Mesmo quando o chão parece desabar, mesmo quando a alma só quer se esconder, ensina-nos a olhar para o alto. A esperar como o servo espera pelas mãos do seu Senhor, com fé e paciência. Pai, nós intercedemos por todos que perderam a esperança. Por aquele que ora, mas sente que a resposta não vem. Por quem acredita, mas vive cercado de zombaria e desânimo. Por quem tenta fazer o bem e ainda assim é criticado. Por quem está cansado de ser mal interpretado. Senhor, tem piedade de nós. Renova as forças dos Teus filhos agora. Toca com Teu Espírito aquele que está de joelhos, chorando em silêncio. Aquele que pensou em desistir, aquele que achou que não tem mais saída. O Senhor é especialista em ressuscitar o que parece acabado. Ressuscita a fé, Senhor. Ressuscita a esperança. Ressuscita o ânimo que o inimigo tentou apagar. Pai, nós sabemos que o desprezo humano não define quem somos. O Senhor é quem nos define. Somos Teus servos, Teus filhos, Teu povo amado. E se o mundo nos rejeita, é porque o Senhor nos separou para algo maior. Hoje, Senhor, nós decidimos olhar para Ti. Não olharemos mais para o que perdemos, mas para o que o Senhor vai restaurar. Não olharemos mais para quem nos feriu, mas para quem nos cura. Não olharemos mais para o passado, mas para o Teu propósito.
Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença inundar o ambiente. Que a paz que excede todo entendimento comece a preencher a mente, o corpo e o coração. Onde havia confusão, que entre direção. Onde havia desânimo, que entre coragem. Onde havia dor, que entre consolo. Onde havia lágrimas, que entre sorriso. Senhor, nós não queremos mais viver olhando para baixo. Queremos aprender a olhar como Davi olhou, mesmo quando estava cercado por inimigos. Queremos olhar como José olhou, mesmo sendo traído por seus irmãos. Queremos olhar como Ana olhou, mesmo sendo humilhada por Penina. Queremos olhar como Jesus olhou, para o alto, quando estava na cruz. Pai, dá-nos esse olhar de fé. O olhar que enxerga o invisível, que acredita mesmo sem provas, que espera mesmo sem garantias. O olhar de quem sabe que o Senhor é fiel e nunca abandona os que esperam em Deus. Senhor, eu peço agora por quem sente que não é visto. Por aquele que trabalha, serve, ama, mas nunca é reconhecido. Por aquele que ajuda, mas nunca é lembrado. Por aquele que vive em silêncio, lutando batalhas que ninguém vê. O Senhor conhece cada esforço, cada sacrifício, cada lágrima escondida. E o Senhor promete: aquele que se humilhar será exaltado. Então exalta, Senhor, no teu tempo certo. Ergue o rosto dos teus filhos, limpa as lágrimas e mostra que vale a pena confiar. A tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nós declaramos isso agora. Não seremos abalados. Não seremos destruídos. Não seremos definidos pelo desprezo do mundo, mas pela misericórdia de Deus. Senhor, abençoa as famílias. Restaura os relacionamentos feridos. Enche os lares de harmonia, amor e perdão. Dá sabedoria aos pais, paciência às mães, proteção aos filhos. E que cada casa que ouve esta oração se torne um refúgio de paz. Pai, nós também oramos por aqueles que se sentem injustiçados. Tu sabes, Senhor, o quanto dói ser mal interpretado, o quanto cansa ser sempre o que se doa e pouco recebe. Mas o Senhor é justo. E o Senhor é quem defende os teus servos. Por isso entregamos cada causa nas tuas mãos. Cada processo, cada situação, cada luta secreta. Nós não precisamos provar nada a ninguém, porque o Senhor é o nosso juiz e o nosso advogado fiel. Deus, nós pedimos: dá-nos mansidão para suportar, sabedoria para responder com amor, e paciência para esperar a tua vindicação. Assim como os olhos do servo estão nas mãos do seu Senhor, os nossos olhos estão nas tuas mãos, ó Deus. E nós esperamos, não em pessoas, não em circunstâncias, mas em ti. Senhor, nós te agradecemos porque mesmo quando o mundo nos rejeita, o teu amor nos aceita. Mesmo quando as portas se fecham, o teu favor nos abre caminhos. Mesmo quando a vida parece dura, a tua graça suaviza o fardo. Obrigado, Senhor, porque o teu olhar nunca se desvia de nós. E mesmo que o céu pareça silencioso, sabemos que o Senhor está agindo em nosso favor. Por isso, hoje declaramos: nada vai nos impedir de olhar para ti. Nem a dor, nem o desprezo, nem o cansaço, nem o tempo. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa força, a nossa esperança. Senhor, ensina-nos a esperar com olhos firmes em ti. Ensina-nos a não perder o foco. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. E quando o desânimo vier, lembra-nos desta verdade: quem olha para o alto nunca se perde no caminho. A ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Agora que oramos juntos, pedindo a Deus para renovar nossos olhos e nossa esperança, vamos continuar nesta jornada com uma palavra de encorajamento. No próximo momento, quero te mostrar como essa fé se aplica na prática, em histórias bíblicas e na vida real, para que você veja que Deus não apenas ouve, mas também age. Quando lemos o Salmo 123, percebemos que ele não é apenas uma oração antiga. Ele é um retrato vivo da alma humana em todos os tempos. Quem nunca sentiu o peso do desprezo? Quem nunca enfrentou olhares que diminuem, palavras que ferem, situações que parecem injustas? O salmista, inspirado por Deus, não apenas reconhece essa dor, ele nos mostra o caminho para superá-la: olhar para o alto. E esse olhar não é um gesto físico. É uma postura espiritual. É dizer: Deus, mesmo que o mundo me rejeite, eu ainda confio em ti. Talvez você tenha sido ignorado por pessoas a quem mais ajudou.
Talvez tenha sido esquecido por quem jurou estar ao seu lado. Ou quem sabe tenha sido subestimado, ridicularizado, deixado para trás. Mas aqui vai uma verdade que você precisa guardar: Deus nunca desvaloriza quem o mundo despreza. Ele transforma a rejeição em preparação, e o desprezo em testemunho. Pense em José. Seus irmãos o odiaram, o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Ele foi humilhado, acusado injustamente e esquecido por anos. Mas José manteve os olhos no alto. Enquanto os outros o olhavam de cima para baixo, Deus o olhava de cima com amor e propósito. E no tempo certo, o mesmo José desprezado foi exaltado, colocado como governador do Egito. Assim é Deus. Ele usa o tempo de humilhação como uma escada para a exaltação. E sabe o que José disse, anos depois, aos irmãos que o traíram? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50 verso 20. Essa é a força de quem aprendeu a levantar os olhos. Quem vive olhando para o alto não fica preso ao que o feriu. Aprende a ver propósito onde outros só veem tragédia. Outro exemplo é Ana, a mulher que orava por um filho. Penina zombava dela, a provocava todos os dias. Ana chorava, sentia-se desprezada e humilhada. Mas em vez de responder à zombaria, ela se calou diante dos homens e falou com Deus. E o Senhor ouviu o seu clamor. Aquela mulher que era motivo de escárnio se tornou mãe do profeta Samuel, um dos maiores líderes espirituais de Israel. Ana aprendeu algo precioso: quem fala com Deus não precisa provar nada aos homens. Enquanto o mundo zomba, o céu prepara milagres. E talvez seja essa a lição que o Salmo 123 quer nos ensinar. Há momentos em que o desprezo é inevitável, mas o nosso foco decide o resultado. Se olharmos para as ofensas, ficamos presos à dor. Mas se olharmos para Deus, somos curados, fortalecidos e guiados. Agora pense em Davi, um jovem esquecido pelo próprio pai. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, todos os irmãos de Davi foram apresentados, menos ele. Enquanto os outros estavam no banquete, Davi estava cuidando das ovelhas no campo. Mas o olhar de Deus estava sobre ele. Deus não viu apenas um pastor, viu um rei. E aquele que o pai esqueceu, Deus lembrou. Assim é com você também. Você pode não estar na vitrine, pode não ser aplaudido, pode não ser valorizado, mas Deus sabe exatamente onde te encontrar. Ele conhece o seu coração, o seu esforço e a sua fidelidade. O mundo pode não estar te vendo, mas o céu está te observando. E o Senhor não desperdiça a dor de ninguém. O desprezo que você sente hoje pode ser a preparação para o ministério, o chamado, o testemunho ou a vitória que virá amanhã. O problema é que, na correria da vida, é fácil perder o foco. Hoje, as redes sociais nos ensinam a buscar aprovação constante. Vivemos em um tempo em que olhares significam curtidas, comentários e números. E quando esses números não vêm, o coração sente o peso da rejeição. Mas o Salmo 123 nos chama a mudar a direção do olhar. Ele nos ensina: não olhe para os aplausos, olhe para as mãos do Senhor. Porque é das mãos de Deus que vem a provisão, o consolo, o sustento e a justiça. Quando você confia em Deus, pode até ser esquecido pelas pessoas, mas nunca será ignorado pelo céu. Elias também precisou aprender isso. Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver o poder de Deus, ele entrou em desespero, com medo, e fugiu para o deserto. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Mas o Senhor o visitou ali, no silêncio, e o alimentou com pão e água enviados do céu. Deus não o repreendeu, apenas o restaurou. Às vezes, tudo o que precisamos é permitir que Deus nos alimente de novo, com o pão da fé e a água viva da esperança. Assim como Elias, talvez você também tenha tido dias em que pensou: eu não aguento mais. Mas Deus te diz: levante-se e continue. Você ainda não chegou ao fim. O que hoje parece um deserto é, na verdade, um caminho de renovo. O segredo é não perder o olhar do alto. O salmista não disse: a ti levanto minhas queixas ou a ti levanto meus medos. Ele disse: a ti levanto os meus olhos. Porque quem aprende a olhar para Deus aprende também a descansar. Deus não precisa que você lute todas as batalhas, Ele só precisa que você confie. Hoje, o Senhor está dizendo ao seu coração: pare de se explicar. Pare de se justificar. Apenas olhe para mim. Eu sei o que estão dizendo sobre você. Eu vi o que fizeram. Eu conheço o que você sente.
Mas o que eu tenho preparado é maior do que tudo o que tentaram contra você. Talvez, enquanto ouve esta palavra, lágrimas estejam descendo do seu rosto. E está tudo bem. Essas lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de entrega. E toda entrega verdadeira é acompanhada por transformação. Então, se o mundo te despreza, não abaixe a cabeça, levante os olhos. Porque enquanto muitos olham para o que você é hoje, Deus está vendo o que você será amanhã. Enquanto te diminuem, Ele te prepara. Enquanto te empurram para o fundo, Ele te coloca nas mãos de Deus. A espera é difícil, eu sei. Mas é na espera que Deus trabalha em silêncio. E quando Ele se levantar em teu favor, ninguém poderá te impedir. Não reaja ao desprezo com raiva, reaja com fé. Não devolva o mal com o mal, devolva com oração. Não busque provar seu valor para o mundo, mas continue olhando para Deus, porque quem anda com Ele nunca perde o caminho. O Senhor ainda é o mesmo que transforma lágrimas em risadas, feridas em testemunhos e desespero em recomeço. E hoje Ele está te chamando a fazer exatamente o que o salmista fez: levantar os olhos. Não há humilhação que dure para sempre quando seu olhar está voltado para o alto. A piedade de Deus é certa. A misericórdia de Deus é segura. E a recompensa de quem confia em Deus é garantida. Agora que seu coração foi fortalecido por esta palavra, respire fundo e receba esta verdade. Deus não se esqueceu de você. Ele viu o desprezo, ouviu as críticas, entendeu o seu choro. E está preparando o tempo em que tudo fará sentido. Levante os olhos e mantenha-os firmes. Porque o mesmo Deus que te viu na dor vai te ver na vitória. Quando chegamos ao fim do Salmo 123, o coração encontra um ponto de descanso. Depois de tanto olhar para as feridas causadas pelo desprezo, pelas críticas, pelas injustiças, o salmista nos ensina a trocar o foco. Ele nos mostra que o olhar que antes buscava explicações agora busca direção. E é nesse movimento, de olhar para o alto, que a alma encontra paz. O segredo de quem permanece firme, mesmo quando tudo parece contra, é saber onde está o seu olhar. O olhar é o reflexo do coração. Quem foca nas ofensas carrega mágoa. Quem foca nas perdas carrega dor. Mas quem foca em Deus carrega esperança. Talvez você tenha vivido um tempo de desprezo. Talvez se sentiu deixado de lado, esquecido, desvalorizado. Talvez tenha dado o melhor de si, ainda assim, foi mal interpretado, ignorado, até ferido por quem você mais ajudou. Essas feridas são reais, mas o que você faz com elas define o que Deus fará em seguida. O salmista diz: os nossos olhos estão postos no Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Essa frase carrega uma decisão profunda: não vou tirar os olhos de Deus até que Ele se mova a meu favor. Isso é fé madura. É confiança que não depende do tempo, do aplauso, nem da aprovação de ninguém. É olhar para o alto mesmo quando a terra está tremendo. É continuar esperando mesmo quando tudo parece demorado demais. Deus quer te ensinar isso, a constância da fé. Porque não é difícil olhar para Deus quando tudo está bem. Difícil é manter o olhar firme quando as lágrimas embaçam a visão. Mas é nesse ponto que a fé se torna mais forte. Há momentos em que o Senhor permite o desprezo, não para te envergonhar, mas para te proteger do orgulho, da dependência emocional, ou até da aprovação dos outros. Ele quer te ensinar a depender só dele. Enquanto o mundo te empurra para baixo, Ele te chama para cima. E quando seu olhar se alinha ao dele, tudo começa a mudar. Lembra de Pedro, andando sobre as águas? Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando começou a olhar para o vento, para as ondas, para o medo, ele afundou. A diferença entre caminhar e afundar não estava no mar, estava no olhar. Assim é com você. Não é o tamanho da onda que te derruba, é o foco que você perde. Mantenha o olhar no alto. Continue caminhando, mesmo quando o vento sopra forte. Porque o mesmo Deus que sustentou Pedro no meio da tempestade é o mesmo que te sustenta agora. A mensagem de Salmo 123 é clara: não é sobre o que os outros fazem com você, é sobre o que você faz com o olhar. E se o seu olhar estiver posto no Senhor, Ele mesmo se encarrega de cuidar da tua causa. Ele é justo, fiel e conhece cada detalhe do que você passou. Há pessoas que estão te observando hoje e acham que o teu silêncio é fraqueza. Mas não sabem que é justamente no silêncio que Deus trabalha com mais força. Enquanto você não revida, Ele age. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele constrói.
Você não precisa provar nada a ninguém. Quem te prometeu justiça foi Deus, e Ele nunca falha. Não há humilhação que Ele não possa transformar em honra. Não há lágrima que Ele não possa usar como semente de milagre. Então, ao encerrar essa mensagem, eu quero que você guarde isso no seu coração. Não abaixe a cabeça por causa do desprezo, levante os olhos. Continue olhando para o alto. A resposta virá. O consolo virá. A reviravolta virá. Porque o Deus que o salmista esperou é o mesmo Deus que ainda responde aos que olham para ele. E quando Deus se levantar para agir, não haverá desprezo que permaneça, nem vergonha que resista. A mão que te levantará será a mesma que enxugará tuas lágrimas. E o nome de Deus será glorificado através da tua história. Agora, quero te fazer um convite. Se essa palavra tocou o seu coração, se você sentiu Deus falar com você de alguma forma, não saia deste vídeo sem se inscrever neste canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos mensagens, reflexões e orações que fortalecem a fé, acalmam o coração e te lembram que Deus continua no controle. Quando você se inscreve, você não está apenas ajudando o canal, você está participando de um movimento de fé. Você se junta a uma comunidade de pessoas que oram umas pelas outras, que buscam consolo, que acreditam no poder da palavra e no amor de Deus. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma nova palavra. Cada vídeo que chega aqui é preparado com oração, com propósito, com a intenção de tocar vidas, e a próxima pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. E se esta mensagem falou contigo, compartilhe com alguém que esteja passando por um tempo difícil. Há muitas pessoas precisando levantar os olhos de novo, precisando lembrar que Deus ainda está no trono e que a piedade dele ainda é real. Você pode ser um instrumento para levar esperança a alguém hoje. Então, antes de sair, faça isso. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Deixe o seu amém nos comentários. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais corações. E cada vez que alguém novo chega aqui, o céu se alegra, porque uma semente de fé foi plantada. Que essa mensagem te acompanhe nos próximos dias. E quando o desânimo tentar te fazer olhar para baixo, lembre-se: Deus ainda está acima de tudo. E é para Ele que você deve continuar olhando. Levante os olhos. O tempo do desprezo vai acabar. E quando o Senhor agir, todos verão que valeu a pena esperar em Deus.